Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aquelas aulas sobre Guerra Fria e eu vou falar para vocês sobre o último período desse conflito que vai ali entre mais ou menos 1970 até a dissolução do bloco soviético em 1991. Eu comentei com vocês na última aula que os anos 60 terminaram com um período de manifestações, grandes manifestações de rua, quando o pessoal, principalmente os mais jovens, resolveu se manifestar pedindo mudanças, isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, por exemplo, na França, lá na Tchecoslováquia. Todos esses lugares a gente teve manifestações pedindo mudanças, pedindo mais democracia, pedindo direitos civis. Então foi um momento assim de grande turbulência política e de agitação social, com esse pessoal indo às ruas, fazendo manifestações. E falei também que essas manifestações, em geral, tiveram pouco resultado. Na verdade, essas manifestações foram duramente reprimidas, principalmente aqui no Brasil. Comentei, por exemplo, que a resposta à manifestação lá dos 100 mil da Cinelândia, que foi um grande ato contra a ditadura militar nos anos 60 aqui no Brasil, especificamente em 68, resultado disso foi endurecimento do regime com AI-5 no final de 68, tirando as garantias civis, podendo prender pessoas sem justificativa, tirando o direito de habeas corpus e tudo mais. Esse movimento democrático ali, por abertura democrática no final dos anos 60, deu pouco resultado no final das contas. É claro que tiveram algumas vitórias, por exemplo, os Estados Unidos conseguiu fazer uma lei sobre os direitos civis, principalmente garantindo a equidade entre as pessoas negras e as pessoas brancas, que era uma demanda do movimento dos direitos civis, do movimento negro americano, mas isso não significou na prática o fim do racismo. No final das contas, então, esses movimentos todos não tiveram o sucesso todo esperado. Então os anos 60 termina com uma sensação de frustração. O pessoal foi às ruas pedindo mudanças, e, na verdade, quase nada mudou. Então, os anos 70 é o período aí dessa desilusão política de uma parcela da população, principalmente a parcela mais jovem. E nos anos 70, aqui na América, a gente já começa com a repressão cada vez maior desses movimentos militares que tomaram o governo aqui na América nos anos 60 e 70. É nos anos 70 que é montada uma operação unindo todas as ditaduras militares aqui da América do Sul, coordenadas pela CIA, que a gente chama de Operação Condor. O que foi a Operação Condor? Ela foi uma operação de troca de informações entre as inteligências das ditaduras do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai e da Bolívia, coordenadas pela CIA. Eu comentei isso até na última aula. Quem foi o idealizador desse processo todo é esse sujeito que vocês estão vendo aqui, que nos anos 70 foi secretário de Estado americano, um sujeito chamado Henry Kissinger. É ele que criou ideologicamente esse programa de troca de informações através das inteligências das ditaduras militares, dos serviços de inteligência e também com a CIA. A Operação Condor, ela trabalhou em todos esses países que eu falei, reprimindo movimentos de esquerda, tanto movimentos da luta armada contra essas ditaduras, como também movimentos de uma luta pacífica, de uma resistência pacífica contra a ditadura. Tiveram casos emblemáticos relacionados à Operação Condor. O caso talvez mais famoso seja o assassinato do antigo ministro das Relações Anteriores do Chile, na época do Salvador Allende. Deixa eu contar um pouco para vocês a história lá da ditadura chilena, antes de contar esse caso específico do ministro das Relações Exteriores. Na década de 70, Chile elegeu um governo socialista com um presidente chamado Salvador Allende. Ele ficou no poder até o dia 11 de setembro de 1973, quando os militares chilenos deram um golpe de Estado, bombardearam o Palácio de la Moneda, que é o palácio oficial da presidência chilena. O Salvador Allende estava nesse palácio durante o bombardeio e, para não ser pego pelas forças do golpe militar chileno, ele resolveu cometer suicídio antes do palácio ser invadido. Isso aconteceu no dia 11 de setembro de 1973, data do golpe militar do Chile. Quem toma o poder no Chile é um general do exército chileno chamado Augusto Pinochet. O Augusto Pinochet estabeleceu uma das ditaduras talvez mais sanguinárias que tiveram aqui no Cone Sul
durante esse período da Guerra Fria. Nesses anos de governo do Pinochet, estima-se que mais ou menos 100 mil pessoas ou foram torturadas, ou desapareceram, ou foram mortas na ditadura chilena, tornando, portanto, essa ditadura, esse regime militar, o mais sanguinário aqui da América. Os números da Argentina, os números do Brasil, por exemplo, não chegam tão perto desses 100 mil, dessas 100 mil vítimas aí da ditadura chilena. É interessante essa repressão tão absurda no Chile, que nos dias seguintes do golpe militar, nos dias que se seguiram ao 11 de setembro de 73, o pessoal lá da ditadura chilena teve que usar um estádio, o Estádio Nacional do Chile, onde até hoje a seleção do Chile joga, como uma casa de detenção de opositores políticos. Nos dias seguintes do golpe, eles prenderam tanta gente, escritores, intelectuais, professores, membros do movimento operário, que eles prenderam mais ou menos 40 mil pessoas em 2, 3 dias e não tinham onde acomodar essas pessoas, então colocaram elas presas dentro do Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Inclusive lá funcionou como centro de tortura, pessoas foram torturadas lá no estádio, foram executadas. É uma história bem triste que está relacionada ao Estádio Nacional do Chile, que hoje voltou a funcionar como estádio de futebol. Inclusive, como eu falei, é lá que a seleção do Chile joga até hoje. Mas então a ditadura chilena foi uma ditadura bastante violenta. Outra coisa importante relacionada à ditadura chilena é que lá vai ser como se fosse um campo de experimentação de práticas econômicas que a gente vai depois mais tarde chamar de neoliberalismo. Nos anos 60 e 70, surgiu uma vertente econômica numa universidade americana, a Universidade de Chicago, que defendia menos intervenção do Estado na economia. Isso já era, por exemplo, o que o liberalismo tradicional defendia, mas também que o Estado não deve fornecer nenhum tipo de serviço para a população que não seja segurança, e principalmente segurança da propriedade. E esses intelectuais aí da escola de Chicago formaram, portanto, essa vertente que foi lá no Chile, que começou a ser implementada meio que experimentalmente ainda. No governo do Augusto Pinochet, do ditador Pinochet, ele acaba escolhendo estudantes formados lá em Chicago, membros dessa escola de Chicago, para administrar a economia chilena e dar início a um processo de privatização das empresas estatais, enfim, da estrutura estatal chilena. E esses caras que lá no Chile começaram a fazer esse projeto de privatização são conhecidos como Chicago Boys. Foi lá meio que o primeiro lugar, então, que esse grupo de economistas ligados à escola de Chicago pôde colocar em prática as suas teorias de diminuição do tamanho do Estado, tá? Que mais tarde vão ser conhecidas como neoliberalismo. Como curiosidade, hoje aqui no Brasil a gente tem uma postura econômica que segue esses ideais do neoliberalismo, que segue as ideias lá da escola de Chicago. Inclusive o nosso ministro da Economia é assumidamente um economista ligado à escola de Chicago. Então a ditadura chilena foi marcada aí por duas coisas. Primeiro, pela violência com que ela lidou com seus opositores, com a repressão, como eu falei, quase 100 mil pessoas aí, entre desaparecidas, torturadas e assassinadas, e também com a implementação dessa pauta neoliberal econômica, com a ideia de diminuir o tamanho do Estado. Mas voltando ao assunto lá da Operação Condor, talvez um dos mais entusiastas da Operação Condor tenha sido o próprio ditador Augusto Pinochet. Ele mandou, via Operação Condor, executar vários opositores do regime fora das fronteiras chilenas, que afinal de contas era essa a lógica da Operação Condor, fazer com que as ditaduras pudessem reprimir membros opositores dos seus regimes, inclusive em outros países fora das fronteiras nacionais daquela ditadura. Então, por exemplo, Augusto Pinochet mandou, em 1976, executar o ex-ministro das Relações Anteriores, o ministro das Relações Anteriores lá no governo de Salvador Allende, que foi o cara que acabou sendo tirado do poder durante o golpe chileno. Esse ministro das Relações Exteriores, chamado Orlando Letelier, ele tinha se refugiado nos Estados Unidos quando rolou o golpe lá no Chile. E ele passou a dar aulas numa universidade em Washington, capital dos Estados Unidos, e vivia lá como professor no curso de Relações Exteriores de uma universidade americana. E em 76, 3 anos depois do golpe, o Serviço Secreto chileno, a mando do Augusto Pinochet, em parceria com a CIA, a inteligência dos Estados Unidos,
resolveu que eles iam executar o Orlando Letelier porque ele estava aparecendo muito na mídia falando, denunciando os casos de tortura da ditadura chilena, e colocaram uma bomba no carro do Orlando Letelier lá em Washington. Então, em 1976, o Orlando Letelier estava andando de carro, indo trabalhar, dando carona para uma aluna americana dele, quando uma bomba explodiu o carro dele lá em Washington, e ele e a aluna morreram. E esse caso saiu na imprensa, enfim, teve grande repercussão. E na época dizia-se só da participação da ditadura chilena, que aquilo tinha sido a mando do Augusto Pinochet. Mas, na verdade, todo o plano de execução do Orlando Letelier contou com a ajuda da CIA, do Serviço de Inteligência americano, que autorizou, inclusive, explodir uma bomba dentro do território americano, na capital dos Estados Unidos, para executar um opositor do Augusto Pinochet. Para vocês terem uma ideia do tamanho da extensão desses tentáculos que a Operação Condor foi estabelecendo. Eles conseguiam executar, por exemplo, opositores nos Estados Unidos. E existem outros casos, como, por exemplo, o general do exército, que era opositor, Augusto Pinochet, que foi executado na Argentina também por um carro-bomba. Aqui no Brasil, a gente tem os casos de prisão de guerrilheiros uruguaios no Rio Grande do Sul, na década de 70. Eles saíram do Uruguai e se refugiaram aqui no Brasil para não serem presos. E aqui no Brasil eles acabaram sendo executados, alguns presos, outros executados. Isso também no âmbito da Operação Condor. Mas, para o que interessa ao Brasil, talvez o caso mais emblemático seja a suspeita que paira sobre a morte de João Goulart. João Goulart, como vocês sabem, foi o último presidente antes do golpe militar. Ele foi deposto pelo golpe militar de 64. E quando o golpe militar aconteceu, ele acabou se refugiando no Uruguai. E lá no Uruguai, algum tempo depois, ele acabou morrendo. Teve um infarto no Uruguai. E o corpo dele veio para o Brasil, mas não foi exumado, já era durante o período da ditadura, claro. Não foi feita uma autópsia, então se desconfia que, na verdade, ele tenha sido executado lá no Uruguai, porque ele era opositor à ditadura brasileira. Ou seja, a Operação Condor meio que coordenava esses processos de repressão entre os países da América Latina que tinham ditaduras militares nesse período, principalmente aqui do Cone Sul. Então a gente tem o regime lá militar chileno, talvez o mais violento, e o segundo em violência é o regime militar argentino, que eu preciso falar um pouco para vocês sobre o regime militar argentino também. Em 1976, rolou um golpe militar que destituiu a mulher do Perón. Perón tinha sido um líder, Juan Domingos Perón, tinha sido um líder populista dos anos 30, 40 na Argentina. Na mesma lógica, mais ou menos, do Getúlio Vargas. E na década de 70, a esposa dele, Isabelita Perón, era presidente da Argentina e ela foi destituída por um golpe militar em 1976. Quem substituiu a Isabelita Perón foi uma junta militar. Está aqui a foto da posse da junta militar, liderada por esse cara do meio aí, um sujeito chamado Jorge Rafael Videla, que foi o primeiro ditador argentino. Tiveram outros ditadores em sequência, mas ele foi o primeiro. E lá na ditadura argentina também foi uma ditadura bastante violenta, de perseguição aos opositores, como quase todas as ditaduras aqui na América do Sul, como todas as ditaduras aqui na América do Sul. E eles também perseguiram opositores não só na Argentina, como também através da Operação Condor em outros lugares. A Argentina também teve casos assim assombrosos de violência. Talvez os mais famosos sejam os tais voos da morte, quando opositores do regime eram colocados em aviões que iam voar no meio do Oceano Atlântico ou então ali no Rio da Prata, e de uma altitude muito grande eles jogavam lá esses opositores políticos do avião ainda vivos. E daí o opositor, na verdade, morria já na queda, no impacto com o mar, mas o corpo também desaparecia, supostamente era uma técnica para se livrar de corpos. E daí tem muitos casos de desaparecidos políticos na Argentina. Tanto que a Argentina tem um movimento que existe até hoje, que são as Mães da Praça de Maio, que batalham em busca de informações dos filhos ou dos netos que desapareceram durante a ditadura militar. É interessante também que na Argentina, por tudo quanto é lugar que você anda, você vê plaquinhas no chão, por exemplo, na frente de prédios, de apartamentos e tudo mais, falando: aqui viveu fulano de tal,
nascido no dia tal e desaparecido no dia tal, vítima do terrorismo de Estado. Você vê essas plaquinhas por tudo quanto é lugar, em Buenos Aires, por exemplo. Isso é super interessante porque a Argentina se preocupou em fazer uma condenação pública da ditadura militar argentina, inclusive com julgamentos dos ditadores e dos responsáveis por torturas e tudo mais. Tanto que o Jorge Videla, por exemplo, o primeiro ditador que eu falei, aquele que apareceu na foto, ele morreu na cadeia. Ele foi condenado por crimes, por compactuar com a tortura e tudo mais. E na Argentina ele foi condenado. No Chile também teve uma condenação da ditadura. Embora o Pinochet só tenha sido indiciado no final da vida e fora do Chile, existiu a condenação de outros militares no Chile que participaram de sessões de tortura, execução, desaparecimento de corpos. Esses dois países, portanto, juridicamente tiveram uma condenação dos seus regimes ditatoriais, ao contrário do que aconteceu no Brasil. No Brasil, com a lei da anistia em 1979, a gente optou por não punir quem cometeu excessos durante a ditadura. Então, no caso da Argentina e do Chile, a gente teve uma condenação desses militares envolvidos aí com desaparecimento e tortura. Voltando à história da Argentina, a ditadura argentina também foi bastante violenta, também perseguiu os seus opositores e ela foi perdendo, portanto, apoio da população em geral. E como última cartada para tentar recuperar algum tipo de prestígio, a Argentina acabou se envolvendo numa furada absurda que, para tentar recuperar o prestígio junto à população, eles inventaram uma guerra para atender uma demanda antiga da Argentina. Existe um conjunto de ilhas no litoral da Argentina, no Oceano Atlântico, que são as Ilhas Malvinas, que são ocupadas pela Inglaterra há muito tempo, desde o século XIX. E a Argentina reclamava que as Ilhas Malvinas são argentinas e não inglesas. Para os ingleses, as ilhas chamam Falklands. E em 1982, já ali no ocaso da ditadura militar argentina, como a última cartada para tentar fazer um nacionalismo exacerbado ressurgir na Argentina, a Argentina resolveu entrar em guerra contra a Inglaterra para expulsar os ingleses das Ilhas Malvinas e recuperar o controle para a Argentina. A Argentina perdeu a guerra, aqui vocês, por exemplo, podem ver soldados argentinos capturados pelos ingleses, feitos prisioneiros lá nas Ilhas Malvinas, e as ilhas até hoje estão sob controle inglês. Curioso sobre essa história é que o Brasil, durante a Guerra das Malvinas, foi pressionado pelos ingleses para autorizar que navios e aviões ingleses usassem território brasileiro como meio do caminho para chegar lá na Guerra das Malvinas. Inclusive, o Brasil foi ameaçado, caso não colaborasse com a Inglaterra, de que a guerra seria estendida ao Brasil, que colocou a ditadura brasileira numa situação um pouco complicada, porque ela apoiava a ditadura argentina, mas, por outro lado, estava sendo pressionado pelos ingleses. No final das contas, o conflito foi um conflito relativamente rápido, a derrota argentina foi uma derrota rápida, e o Brasil, apesar de pressionado, acabou não se manifestando oficialmente em relação ao conflito, portanto, não deu em nada essa pressão aí da Inglaterra. Então, o que marcou aqui no Cone Sul, na América do Sul, esses anos de 1970, foi majoritariamente a repressão coordenada aos opositores políticos das ditaduras militares aqui na América do Sul, coordenadas inclusive pelos Estados Unidos. O que muda um pouco essa situação de perseguição aos opositores é a mudança da política externa dos Estados Unidos em relação a essas ditaduras ali no final dos anos 70. O início dos anos 70 contou com um apoio sincero dos Estados Unidos a esses regimes militares. Contei para vocês, por exemplo, que o secretário de Estado americano Henry Kissinger era um dos intelectuais por trás da Operação Condor. Mas no final dos anos 70, é eleito um presidente democrata nos Estados Unidos, um sujeito chamado Jimmy Carter, e ele vai mudar a orientação da política externa americana de apoio a essas ditaduras militares para a condenação dessas ditaduras militares. Inclusive, o Jimmy Carter cria uma coisa que existe até hoje, que é o Boletim de Informação do Secretariado de Estado americano sobre direitos humanos, que surge em 1977. Então, a partir de 1977, os Estados Unidos acabam divulgando um boletim que eles falam da situação dos direitos humanos ao redor do mundo, e a partir de 77, no governo do Jimmy Carter, começam a aparecer denúncias
dos absurdos cometidos pelas ditaduras militares, como tortura, ocultação de cadáver e essas coisas assim. Então, com o Jimmy Carter, muda um pouco o apoio americano às ditaduras aqui do Cone Sul, e essas ditaduras pedem apoio internacional, um apoio internacional importante, no final de contas é dos Estados Unidos, e daí essas ditaduras começam a se preocupar também em mudar um pouco o seu regime e parar de perseguir, digamos assim, os seus opositores com tanta intensidade. Jimmy Carter chega no poder em 1977, que é mais ou menos a mesma época em que o Geisel, presidente aqui no Brasil, começa a adotar uma política que ele chama que é a política de abertura, uma abertura lenta e gradual. É o próprio regime militar criando condições para que no futuro ele seja substituído por um regime democrático. Os militares fizeram questão de controlar esse processo de transição a partir do Geisel, até chegar no governo do Figueiredo, o último ditador brasileiro, em que eles vão trabalhando esse processo de transição com os militares no controle. E olha que, mesmo com os militares estando no controle desse processo de redemocratização, ainda assim eles encontraram resistências dentre os próprios militares. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha a linha dura, que foi contra esse processo de redemocratização. Mas então, ali com Carter, presidente dos Estados Unidos, a gente passa por um segundo momento em que essas ditaduras aqui no Cone Sul pedem um pouco de apoio político internacional, pedem prestígio, mas elas ainda vão durar um tempo. Por exemplo, Carter chega no poder em 77, mas aqui no Brasil a gente só volta ao regime democrático em 85. Na verdade, só em 88, quando surge a Constituição pós-ditadura. No Chile, a ditadura vai até 1990. Na Argentina, até 83. Esses regimes ainda perduraram um tempo aqui na América do Sul, mesmo depois de perder o apoio ali do principal parceiro, talvez, internacional, que seja os Estados Unidos. Então, os anos 70 é marcado aí por esse processo de radicalização da repressão e depois a perda de apoio político dessas ditaduras. Mas não é só isso que marca os anos 70. Uma outra coisa que impactou bastante no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e vai ter consequências importantes, não só políticas como economicamente, foram as crises do petróleo dos anos 70. Em 1973, aconteceu uma guerra entre Israel e seus países vizinhos, que é a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o nome de um feriado judaico, e daí rolou uma guerra por ocasião desse feriado, ali, por volta da data do feriado em 1973, portanto, Guerra do Yom Kippur. Eu vou fazer uma aula só sobre o Estado de Israel e a questão palestina, por isso eu não vou falar agora sobre isso. Os países ali em volta de Israel, principalmente o Egito e a Síria, estão em guerra com Israel, e os Estados Unidos resolveram apoiar deliberadamente Israel, fornecendo armas para Israel durante essa guerra. O Egito e a Síria acabaram perdendo a guerra do Yom Kippur. Os países árabes, em solidariedade ao Egito e à Síria que perderam a guerra, resolveram que eles iam boicotar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos. Isso acontece em 1973. Portanto, a principal região produtora de petróleo do mundo, que incluía o Iraque, a Arábia, Irã, Kuwait, Emirados Árabes, esses países todos, eles resolvem, através da OPEP, que era a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e envolvia todos esses países ali do Oriente Médio, que eles vão, portanto, fornecer menos petróleo para os Estados Unidos e para os aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Inglaterra, Canadá. Tem duas consequências. Primeiro, falta petróleo nos Estados Unidos. Tem até uma imagem aqui interessante, que é uma pessoa lendo um jornal e no fundo está falando ali da falta de gasolina, numa plaquinha num posto de gasolina. E o segundo efeito é que o preço do petróleo no mercado internacional dispara, sobe absurdamente. Aqui vocês conseguem ver um gráfico que mostra a evolução do preço do barril de petróleo do final dos anos 60 até 2011. E vocês podem ver ali que tem duas linhas. Uma que é o preço nominal e outra que é o preço real do petróleo. Deixa eu fazer uma explicaçãozinha rápida dessa diferença, do que é preço nominal e do que é o preço real. Preço nominal é o preço que as pessoas pagaram por aquele petróleo naquela época. Então, por exemplo, está ali o pessoal falando que pagava $12 por um barril de petróleo. Beleza, esse é o preço nominal. $12 era quanto era pago em 1973, depois da crise do petróleo, por um barril de petróleo. Só que, acumulada a inflação, esses $12 seriam equivalente hoje a $57.
Então tem a curva do preço real, que é o preço que aqueles 12 dólares valeriam hoje em dia, considerando a inflação. Então são duas as linhas que vocês estão vendo nesse gráfico. A linha que mostra o preço que era pago naquele período e a linha laranja que mostra quanto que isso equivale hoje em dia, que é o preço real. E vocês podem ver que chega ali na década de 70, o preço do barril de petróleo sobe absurdamente. O petróleo acaba ficando muito mais caro por causa do boicote ali dos países produtores de petróleo aos Estados Unidos, por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel. Então são essas duas consequências. Primeiro, falta gasolina nos Estados Unidos e em outros países. E segundo, porque o preço do petróleo dispara. Quais são as consequências disso? Para o Brasil, por exemplo, o Brasil vai começar a procurar fontes alternativas de combustível. E a ditadura militar vai criar um programa ali no final dos anos 70 para incentivar a produção do álcool produzido a partir da cana-de-açúcar, que é o Pró-Álcool. É um programa lá de incentivo à produção de álcool como combustível. Até hoje, aqui no Brasil, a gente tem o álcool como combustível, tem muita gente que tem carro a álcool. Isso começa lá nos anos 70, com a ditadura tentando achar um jeito para sair ali do problema da crise do petróleo. Tanto que o primeiro carro a álcool produzido no Brasil é em 1978. Esse carro aqui, o Fiat 147, é o primeiro carro produzido no Brasil para ser movido a álcool de cana-de-açúcar. Outra coisa que impacta aqui no Brasil também é que, como os Estados Unidos passam por uma crise econômica, o preço das coisas disparam. Se dispara o preço do petróleo, quase tudo que precisa ser transportado, que alguma coisa que usa combustível, vai ter o seu preço encarecido, porque o transporte aumentou o seu custo. Ou seja, os Estados Unidos passam por um período de inflação, passa por um período de crise econômica. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O Brasil sofre também as consequências disso. Começa o período ali de hiperinflação, que vai da década de 70 até a década de 80, até 94 com o Plano Real, a gente vive a hiperinflação, que começa ali no comecinho dos anos 70, mais ou menos concomitantemente com a crise do petróleo. E daí o Brasil deixa de viver aquele período de crescimento do início da ditadura, que é o período ali do milagre econômico, que ele conta com aporte de recursos vindos dos Estados Unidos e tudo mais, e passa a viver o período pós-milagre econômico, que é só crise econômica. De 73 para frente, quando acaba o milagre econômico, a economia brasileira só passa por desgraças, digamos assim, é só ladeira abaixo. Tanto que, por exemplo, economicamente a gente chama a década de 80 como uma década perdida, porque a economia do Brasil está completamente combalida depois da crise do petróleo e com o fim dos aportes de recursos americanos aqui no Brasil. Mas voltando lá para os Estados Unidos, a crise do petróleo faz o preço dos produtos disparar, faz com que falte o petróleo para o pessoal lá usar nos carros, enfim, tem racionamento de petróleo e tudo mais. Mas joga os Estados Unidos numa crise econômica que os Estados Unidos precisa resolver, precisa sair dessa crise econômica. E daí a gente volta lá para aquela história da escola de Chicago que eu falei agora há pouco, quando eu estava falando do Pinochet. Os Estados Unidos tinham criado, desde lá dos anos 30, um modelo de Estado que era o Estado de bem-estar social. Vocês devem lembrar disso, porque eu falei na aula lá sobre crise de 29. Se não lembram, é só clicar aqui em cima que vocês conseguem ter acesso a essa aula. Então lá em 1929 teve a crise da quebra da Bolsa de Nova York e tudo mais. E a solução para essa crise foi formulada lá pelo keynesianismo. O keynesianismo que foi aplicado durante o governo do Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt criou um programa para resolver a Grande Depressão Americana, que era o New Deal, baseado lá nos princípios do keynesianismo. E os princípios do keynesianismo estipulavam lá a criação do Estado de bem-estar social. Uma série de estruturas estatais para garantir que a população tivesse renda, que ela continuasse consumindo, inclusive em caso de crise, seguridade em caso de desemprego, uma série de ferramentas estatais para garantir que as pessoas tivessem melhores condições de vida e que também que elas continuassem consumindo, mesmo em período de crise econômica. Esse é o Estado de bem-estar social criado lá nos anos 30 nos Estados Unidos. O Estado fornecendo uma série de serviços para a população. Chega a década de 70, crise do petróleo, inflação, economia dos Estados Unidos meio que cambaleante. E daí, então, esses economistas da escola de Chicago, aqueles mesmos lá do Pinochet no Chile, começam a dizer que o problema não é a crise do petróleo, o problema é o tamanho do Estado americano, que o Estado americano, esse Estado de bem-estar social, é um Estado gigante
e que, portanto, o Estado não deve fornecer tantos serviços para a população, a não ser garantia de segurança. O resto, escola, saúde, não é problema do Estado, você que se vire para garantir a educação para os seus filhos ou a sua saúde, a saúde da sua família. Não é dever do Estado fornecer esse tipo de coisa. Nos anos 70, esses economistas começam a fazer esse discurso dizendo que para sair da crise do petróleo era necessário implementar regras de austeridade, de diminuição do Estado, de desmonte do Estado de bem-estar social americano. São os mesmos caras do neoliberalismo. Então a proposta deles para fazer os Estados Unidos saírem da crise é a diminuição e destruição do estado de bem-estar social. Mas eu vou falar do neoliberalismo daqui a pouquinho. Nos anos 70, esses economistas não vão ter tanto assim apelo junto aos políticos governantes dos Estados Unidos. Mas nos anos 80, quando Ronald Reagan chega ao poder nos Estados Unidos, esses caras começam a definir as diretrizes econômicas americanas. Mas ainda falando sobre crise do petróleo, daqui a pouco eu volto a falar sobre liberalismo. O importante, então, é que a crise do petróleo joga o mundo numa crise econômica a partir de 1973. E não foi só a crise de 73. Em 1974, os países produtores de petróleo já diminuem o embargo de exportação do petróleo para os Estados Unidos. Ou seja, foi um período curto, 73, 74 só. Só que em 79 tem a segunda crise do petróleo. E qual foi a segunda crise do petróleo? Um dos principais países produtores de petróleo, o Irã, passa por uma revolução lá em 1979. O governo do pró-Estados Unidos do Irã é derrubado e é instituída uma república teocrática islâmica do Irã, liderada por esse cara aqui, o Ayatollah Khomeini. Ayatollah é o título dele, é um título religioso, tá? O nome dele é Khomeini, Ruhollah Khomeini. E daí ele passa a ser o líder da nação e o líder espiritual do Irã. E esse governo, a partir de 79, não é um governo pró-Estados Unidos, na verdade é um governo contra os Estados Unidos. E daí também a diminuição de exportação do Irã, que era um dos principais países produtores de petróleo, para os Estados Unidos cai absurdamente. Para piorar, o Irã entra numa guerra logo em seguida com outro país produtor de petróleo, que é o Iraque. Isso faz com que tenha menos petróleo no mercado internacional. E, de novo, o preço do petróleo sobe. Vou até botar esse gráfico que eu mostrei para vocês mais cedo. Está ali no final dos anos 70, de novo, o preço do petróleo subindo até meados dos anos 80, quando o petróleo ali do Irã e do Iraque, que está em guerra com o Irã, deixam de ser exportados para os Estados Unidos. Sobre essa guerra do Irã e do Iraque, vou falar uma coisa rapidinho para vocês. O governo do Iraque, já na época, era controlado pelo Saddam Hussein. E o Saddam Hussein aproveita a confusão pós-revolução iraniana e decide que ele vai invadir o Irã para tomar parte do território do Irã. O Saddam Hussein era bastante imperialista nesse sentido, ele tentou tomar território do Irã, depois ele tentou tomar território do Kuwait, que deu origem à Primeira Guerra do Golfo, enfim, um negócio meio maluco. Mas o importante é que em 1980, o Iraque, olhando ali para o Irã, que é do outro lado da fronteira, percebe que o Irã está vivendo uma situação meio conturbada, porque ele está passando pela Revolução Islâmica, e decide que ele vai aproveitar para tomar uma parte do território do Irã e invade o Irã. E começa a guerra do Irã-Iraque, que dura entre 1980 e 1988. Coisas importantes sobre essa guerra. Primeiro, ela foi extremamente violenta em relação à população civil. Estima-se mais ou menos em 1 milhão de mortos na guerra do Irã e do Iraque, sendo metade desses mortos a população civil e metade militares. Foi usado arma química durante os combates. O pessoal lá do Iraque jogou armas químicas no Irã. O pessoal queimou campos de petróleo. Tem até uma imagem aqui, por exemplo, de uma plataforma de petróleo iraniana em chamas durante um ataque iraquiano. Enfim, foi uma guerra bastante violenta, bastante conturbada. Mas o mais interessante dessa história é que o Irã era um país que virou inimigo dos Estados Unidos com a Revolução Islâmica. Afinal de contas, ele passa a se recusar a vender petróleo para os Estados Unidos, estabelece uma república teocrática que existe até hoje, baseada em valores religiosos. Os Estados Unidos percebem o Irã como um inimigo. E, portanto, na guerra do Irã e Iraque, os Estados Unidos apoiam o Iraque do Saddam Hussein. É mais interessante, vocês conseguem ver, por exemplo, aqui, um sujeito chamado Donald Rumsfeld,
que na época era membro do governo do Ronald Reagan, junto com Saddam Hussein. E eles estão negociando o fornecimento de armas dos Estados Unidos para o Saddam Hussein, para o Saddam Hussein usar na guerra contra o Iraque. Anos mais tarde, o Donald Rumsfeld era o secretário de defesa dos Estados Unidos, na época em que os Estados Unidos invadem o Iraque para derrubar o Saddam Hussein, lá no início dos anos 2000, 2003, 2004. Então é interessante que nos anos 80 o Saddam Hussein era um parceiro dos Estados Unidos, porque o inimigo era o Irã. E daí então a gente vê inclusive as mesmas figuras que estão envolvidas lá na guerra dos anos 2000 para derrubar o Saddam Hussein nessa imagem. E é curioso que os Estados Unidos ali forma essa parceria com o Iraque, inclusive faz vistas grossas para os ataques químicos que o Iraque está fazendo em relação à população civil do Irã. E mais tarde, a invasão do Iraque nos anos 2000 foi justificada pelo presidente George Bush como sendo necessária porque o governo do Saddam Hussein tinha armas químicas e biológicas e por isso ele era uma ameaça. Mas nos anos 1980 isso não era problema. Ele, afinal de contas, estava sendo jogado contra um inimigo dos Estados Unidos, então para que a gente vai ligar para o uso de armas químicas? Outra coisa que torna aquela região bastante conturbada e contribui para a crise do petróleo ali nos anos 70 e 80 é a outra guerra que rola naquela região. Falei da guerra Irã-Iraque, falei da Revolução Iraniana. O Irã tem como fronteira ocidental o Iraque, tem como fronteira oriental o Afeganistão. E o Afeganistão também está em guerra nesse período. Ou seja, aquela região está completamente caótica, envolvida em guerras no final dos anos 70 e durante os anos 80. Na verdade, até hoje. Em 1978, o Afeganistão passa por uma revolução que estabelece um governo comunista. Só que essa revolução tomou controle de certas regiões do Afeganistão, mas não do Afeganistão todo, principalmente o interior, a região montanhosa do Afeganistão, continuou sem ser controlada por esse governo comunista que dizia ter chegado ao poder. Dessas regiões montanhosas surge uma revolta contra essa revolução comunista. E a União Soviética, que está logo ali na fronteira com o Afeganistão, resolve acabar intervindo nessa guerra entre o pessoal da Revolução Comunista e o pessoal das montanhas que resolveram resistir à Revolução Comunista. E essa guerra é a guerra soviética do Afeganistão. Então a União Soviética resolve que ela vai interferir lá na guerra para apoiar o estabelecimento do governo comunista do Afeganistão. É uma guerra que dura de 1979 até 1989, com a União Soviética ali tentando garantir que o governo comunista do Afeganistão tenha efetivamente o controle do território afegão. Coisas importantes sobre essa guerra. Essa guerra foi extremamente penosa economicamente para a União Soviética. A União Soviética gastou muito recurso, não conseguiu tomar o controle do Afeganistão. Inclusive, tem muita gente que faz analogia. A guerra do Afeganistão foi o equivalente ao Vietnã. O Vietnã foi para os Estados Unidos, foi o Afeganistão para a União Soviética. E daí a União Soviética gasta muito recurso. A economia da União Soviética já estava meio capengando desde os anos 70. E os custos da guerra do Afeganistão fizeram com que a União Soviética entrasse numa crise econômica danada. Essa crise econômica danada tem tudo a ver com o fim da União Soviética, que eu também vou falar hoje no final dessa aula. Lembrem que os custos da guerra do Afeganistão foram extremamente pesados para a União Soviética e acabaram prejudicando de morte a economia da União Soviética, tanto que isso é uma das causas do fim da União Soviética. E, só como curiosidade de novo, quem resistia à ocupação soviética eram grupos religiosos que a gente chamava na época de mujahedin, que eram guerreiros inspirados por um ideal islâmico. E esses mujahedin, que também estavam lá na Revolução Islâmica do Irã, estão lutando ali no Afeganistão também contra essa ocupação soviética. E daí esse pessoal do radicalismo islâmico é a principal resistência aos soviéticos durante a guerra do Afeganistão entre 79 e 89. E como a União Soviética é uma inimiga dos Estados Unidos, os Estados Unidos resolvem apoiar esses mujahidin. Aqui a gente vê uma foto do presidente Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos nos anos 80, negociando com o pessoal da resistência afegã que estava lutando contra os soviéticos. É curioso que esse pessoal que nos anos 80 era parceiro dos Estados Unidos na luta contra os soviéticos, é o mesmo pessoal que depois vira o Talibã, que toma o controle do Afeganistão
e que dá suporte à Al-Qaeda, que no final das contas acaba virando inimigo dos Estados Unidos. É muito curioso, parece que a gente está vendo um padrão aqui. Quem os Estados Unidos apoia e dá armas nos anos 80 vira os inimigos dos Estados Unidos nos anos 90 e 2000. Parece até que é tradição isso. Então, tá lá a guerra do Afeganistão, um caos para a União Soviética, uma guerra muito custosa, com muitas perdas também militares para a União Soviética. Isso também acaba tornando aquela região mais caótica, aumentando o preço do petróleo e tudo mais. Então o que a gente pode tirar disso? Que os anos 70 são um período de crise. Tem lá, começa com a perseguição aos opositores a ditaduras aqui na América do Sul, passa pela crise do petróleo que faz o preço subir, disparar, e isso acaba tendo consequências no mundo todo. Duas guerras ali grandes na região do Oriente Médio, uma envolvendo inclusive a segunda maior potência do mundo na época, a União Soviética. Então ali a passagem dos anos 70 para os anos 80 é o caos, é só coisa terrível acontecendo ao redor do mundo, digamos assim. Como que os Estados Unidos vai tentar sair dessa crise econômica? Adotando aquele modelo do pessoal da escola de Chicago. Nos anos 80, os Estados Unidos elegem como presidente um sujeito chamado Ronald Reagan, está aqui a foto dele, um ex-ator lá dos anos 40, de filme em preto e branco ainda, que acaba sendo eleito presidente dos Estados Unidos. E ele decide que ele vai adotar uma postura neoliberal, que ele vai adotar aquelas ideias da escola de Chicago, do neoliberalismo, da destruição do estado de bem-estar social. É curioso que na Inglaterra a gente também tem a eleição de uma primeira-ministra inglesa, que é a Margaret Thatcher, que também vai chegar ao poder lá na Inglaterra com a mesma lógica de diminuição do tamanho do Estado, e que o Estado não deve oferecer tantos serviços assim para a população, que na verdade não é função do Estado isso. E esses dois caras, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, conhecida como a Dama de Ferro, por causa da postura incisiva dela. Essas duas pessoas vão começar a implementar um modelo neoliberal nos Estados Unidos e na Inglaterra. E como as instituições financeiras internacionais eram controladas pelos Estados Unidos e, quando não, pela Inglaterra, através das instituições financeiras internacionais, esse modelo neoliberal vai começar a se espalhar pelo mundo. Os Estados Unidos e a Inglaterra são os principais financiadores do FMI, Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial. E esses países essas instituições emprestam dinheiro para países que precisam de empréstimo por algum motivo, que precisam de financiamento por algum motivo. E como os principais financiadores do FMI e do Banco Mundial são os Estados Unidos e a Inglaterra, eles começam a forçar a administração do Banco Mundial e do FMI que, para emprestar dinheiro para outros países, esses países precisam adotar certas posturas econômicas para receber esse dinheiro. E que posturas econômicas são essas? Austeridade, privatização, diminuição da quantidade de funcionários públicos. Tudo isso seria necessário para receber dinheiro do FMI ou do Banco Mundial. Essa construção aí lógica de que para ganhar dinheiro dessas duas instituições tinha que tomar essas atitudes antes, é o que a gente chama de consenso de Washington. Consenso de Washington, então, é a decisão de que a partir de agora FMI e Banco Mundial só emprestam dinheiro para quem privatiza, para quem diminui o tamanho do Estado, para quem adota políticas de austeridade. Essa política neoliberal acaba se espalhando pelo mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai passar por isso nos anos 90. O Brasil sai da ditadura, tem a Constituição de 88, a Constituição Democrática. O Brasil está completamente destruído economicamente, saído da ditadura. A ditadura destruiu a economia do Brasil. E o Brasil precisa de recursos para se recuperar, para sair lá do período de hiperinflação. Eu, por exemplo, lembro da hiperinflação. Eu era criança na época da hiperinflação. E eu lembro que, por exemplo, eu vi alguma coisa que eu queria que custava 10 dinheiros, nem me lembro o nome da moeda naquela época, e eu ficava enchendo o saco da minha mãe, porque eu queria esses 10 dinheiros, chegava lá no final do mês, minha mãe dava 10 dinheiros para mim, e eu ia lá comprar um negócio, e o negócio já estava custando 80 dinheiros, porque mudou o mês, as coisas foram remarcadas, e agora já vale muito mais. Eu ficava bobo lá com os 10 dinheiros na mão, que agora comprava só uma bala de goma, talvez, e não o que eu queria. Minha mãe me enganava quando era criança, é triste isso. Mas o importante é que o Brasil está vivendo um caos, né? Não tem dinheiro para investimento, vive aí para inflação, não tem uma moeda forte.
E para solucionar isso, o Brasil precisa de recursos, precisa pedir dinheiro para o FMI, para o Banco Mundial, para tentar tirar o Brasil da crise. Mas para fazer isso, ele precisa adotar postura neoliberal. O Consenso de Washington estabeleceu que para receber dinheiro dessas instituições, precisa adotar o modelo neoliberal. E daí vai lá o Brasil, no começo dos anos 90, aliás, durante toda a década de 90, na verdade, adotar essas políticas neoliberais de diminuição do tamanho do Estado, de diminuição do funcionarismo público, de política de austeridade, principalmente no governo do Fernando Henrique Cardoso. É ali que várias empresas são privatizadas. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, é privatizada. Hoje é uma companhia privada que atua no Brasil, inclusive está envolvida lá naqueles escândalos de rompimento de barragem em Minas Gerais. Vai privatizar a telefonia, que antes tinham as empresas estatais, agora são empresas privadas. Vai começar a privatizar estradas, que é quando começa a surgir pedágio nas estradas. Tem um processo ali de diminuição do tamanho do Estado e de privatização de empresas para que o Brasil possa contar com recursos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Isso, na verdade, dá algum resultado. A economia do Brasil estava tão desgraçada que a chegada de recursos aqui já começa a resolver o problema. Isso contribuiu, por exemplo, para o sucesso do Plano Real, que acaba com a hiperinflação. Hoje, desde lá de 94, a gente convive com inflação ali que fica ali em torno de 5%, 6%, era 4%. Isso não chega perto do período ali do final da ditadura militar, quando a gente tinha 300% de inflação ao ano. Mas isso só foi possível ali quando o Brasil recebe esses recursos em troca de adotar políticas neoliberais. Mas voltando lá ao Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, eles também fazem isso lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. A Margaret Thatcher, por exemplo, é uma pessoa que sofreu, digamos assim, uma posição muito grande lá na Inglaterra, de parcela significativa da população, porque ela adota essas posturas de privatização, de diminuição do tamanho dos estados. Ela era contra os sindicatos, ela inclusive ordenou a polícia para descer porrada em grevista, tanto que as regiões mais industriais, com mais trabalhadores da indústria lá na Inglaterra, tipo Liverpool e tudo mais, são cidades que tinham muito horror a Margaret Thatcher, a figura dela, e inclusive quando ela faleceu, teve comemorações nessas cidades, porque ela não era uma pessoa bem vista pelos trabalhadores. Ela tentou desmontar o sistema de saúde pública da Inglaterra, inclusive é o que serviu de inspiração para o SUS. A sorte é que não deu tempo. Health Medical System, que eu acho que é o nome do sistema lá da Inglaterra, que é o equivalente ao SUS, continua existindo até hoje, mas ela tentou desmontar esse sistema de saúde pública, deixar a saúde só privada, como é nos Estados Unidos. E a figura dela é uma figura meio problemática, porque ela apoiava governos conservadores ao redor do mundo. Ela apoiava, oficialmente, durante o governo dela, a Inglaterra apoiava o sistema do apartheid na África do Sul, a segregação de negros. Ela apoiou a ditadura do Pinochet no Chile. Então a figura da Margaret Thatcher é uma figura assim meio, como que eu vou dizer? É uma figura assim que em volta dela tem opiniões muito díspares. Ela é amada por alguns e odiada por muitos. A mesma coisa com o Reagan nos Estados Unidos. O Reagan também acabou adotando essa política de desmonte do estado de bem-estar social. Ficou faltando falar do desmonte da União Soviética. Como eu estava falando, a guerra contra o Afeganistão foi uma guerra que mobilizou muito recurso da União Soviética. E a economia da União Soviética não era uma economia tão vibrante assim. E daí então a União Soviética entra numa crise econômica muito grande por causa da guerra do Afeganistão. Em 1985, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, que é o sujeito que efetivamente manda na União Soviética, acaba virando esse sujeito aqui, o Mikhail Gorbachev. E ele decide que ele vai fazer as reformas necessárias para recuperar a economia da União Soviética a partir de 1985. E são duas as reformas que o Gorbachev decide fazer: a perestroika e a glasnost. Essas duas palavrinhas esquisitas são nomes de reformas que o Gorbachev estava fazendo. A perestroika era a remodelação econômica e a glasnost era a reformulação política. Vamos começar pela glasnost, porque era mais fácil. A glasnost permitiu ter opiniões dissidentes dentro do Partido Comunista. Antes as opiniões dissidentes eram combatidas, não podia ter dissidência no Partido Comunista. Agora, desde que você continue sendo comunista, você pode divergir do partido eventualmente.
É óbvio que esse limite é muito fluido, tipo, como que eles vão continuar achando que eu sou comunista se eu estou falando mal do regime comunista? Ou seja, até que ponto eu posso criticar ou não, era uma coisa meio problemática saber onde era esse limite. E a perestroika era um programa de reformulação econômica. Essa remodelação econômica envolvia diminuir muito os gastos da União Soviética com material militar, diminuir os recursos militares. Isso fez com que a União Soviética, primeiro, decidisse se retirar do Afeganistão, que ela começa a fazer a partir de 1987, e segundo, que ela vai parar de financiar o Pacto de Varsóvia, que era aquele grupo que defendia os interesses da União Soviética militarmente. As tropas do Pacto de Varsóvia, por exemplo, tinham reprimido manifestações liberalizantes lá na Hungria, lá na Tchecoslováquia, durante o período da Guerra Fria. E agora, com a diminuição de recursos, o Pacto de Varsóvia praticamente ficou inoperante sem esses recursos militares. Isso é fundamental para a desagregação do bloco soviético. Por quê? Porque com as tropas do Pacto de Varsóvia sendo desmontadas, deixando de receber recursos, os países lá do bloco socialista, que tinham tido revoltas contra o modelo comunista e tudo mais, percebem que a repressão já não é mais tão intensa. E começam, a partir ali de 1988, 1989, começam revoltas no bloco socialista contra a influência soviética, ou pelo menos por reformas modernizantes, liberalizantes do regime. Isso acontece na Polônia, isso acontece na Romênia, isso acontece na Hungria, isso acontece na Alemanha Oriental. São todas regiões que começam a ter revoltas contra o regime soviético. Até 1985, essas revoltas seriam duramente reprimidas pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Mas agora, como o pacto não tem mais aquela força militar, porque não tem mais recursos, desde a reforma econômica da perestroika do Gorbachev, não tem repressão. Caso talvez mais famoso, mais emblemático disso, seja a Alemanha Oriental, quando as pessoas começaram a se manifestar pela derrubada do muro. Elas começaram a perceber que não tinha repressão, ou não tinha tanta repressão assim. O pessoal do lado ocidental de Berlim começou a se manifestar. E numa bela noite, em 9 de novembro de 1989, a população de Berlim Ocidental e de Berlim Oriental está ali em volta do muro, resolvem que eles vão começar a derrubar o muro ali naquela hora, e no dia, na madrugada do dia 9 para o dia 10, as pessoas começam a circular de um lado para o outro, sem repressão. E daí, portanto, está aberta a fronteira entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E esse episódio é conhecido como a queda do Muro de Berlim. Isso era um claro sinal de que o bloco socialista estava acabando. Afinal de contas, já não tinha mais nenhum tipo de controle sobre a circulação de pessoas, que era o que marcou Berlim Ocidental e Berlim Oriental durante os anos de existência do muro. Então, o bloco soviético vai se desfazendo ali a partir de 88, 89, 90. Os países todos vão fazendo suas revoltas, vão adotando regimes democráticos. E daí então a União Soviética vai perdendo influência, até que rola a própria dissolução da União Soviética. A União Soviética, como o próprio nome diz, vocês sabem que o nome completo é União Soviética só para os íntimos, né? A União Soviética completa é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como o próprio nome diz, são várias repúblicas. E dali, em 89, 90, 91, essas repúblicas estão passando por crise. Em 91, a República da Rússia, que é uma das repúblicas socialistas da União Soviética, passa por uma coisa conturbada. Tem uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o líder da União Soviética, que é o Mikhail Gorbachev. Quem tenta evitar esse golpe de Estado é o presidente da República Socialista da Rússia, que é o Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin, então, vira um líder popular que impediu o golpe, que ia tirar o cara que faz reformas liberalizantes, mas ao mesmo tempo ele quer que essas reformas o Boris Yeltsin quer que essas reformas sejam feitas mais rápidas. Ele também é um opositor do Gorbachev. Quem tentou dar o golpe no Gorbachev era o pessoal linha dura, que não queria reformas. Mas o Boris Yeltsin também não é alinhado ao Gorbachev. E daí ele declara, já que as reformas não estão sendo feitas no ritmo que ele gostaria, e já que ele ganhou muito popularidade ao evitar o golpe de Estado que ia derrubar o Gorbachev, chega em 91, ele declara a independência da Rússia em relação à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, a Rússia
a República da Rússia deixa de ser uma dessas repúblicas soviéticas. E com a Rússia saindo fora da União Soviética, a União Soviética já não tem mais poder nenhum, afinal de contas a Rússia era a maior das repúblicas socialistas soviéticas. Portanto, a União Soviética começa a se dissolver. Segue-se os outros países, as outras repúblicas soviéticas, a Ucrânia, o Cazaquistão, e quando vê já não tem mais nenhuma república fazendo parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91, e isso é o fim da Guerra Fria, o fim do bloco soviético. É óbvio que tiveram revoltas em outros lugares do bloco socialista que foram reprimidas. O caso mais famoso, talvez, seja o caso da China. Em 1989, a população da China aproveita esse espírito de reforma e mudança que está acontecendo no bloco socialista, e estudantes resolvem fazer um protesto gigantesco na praça principal lá de Beijing, que é a Praça da Paz Celestial. Vários estudantes vão lá para essa praça e começam a se manifestar contra o regime chinês, e a resposta do regime chinês é mandar tanques massacrarem a população, os estudantes que estavam lá na praça. Não se sabe exatamente o número de mortos, porque não tem informação confiável sobre isso, mas estima-se que 10 mil estudantes foram mortos naquela noite, naquela tarde e noite de repressão ao massacre da Praça da Paz Celestial. O bloco socialista todo estava passando por um período de reformulação, o pessoal na China também foi nessa onda de reformulação, só que lá, na China, teve repressão, coisa que na Rússia, na Alemanha Oriental, na Iugoslávia, na Polônia, não aconteceu. O importante disso tudo é que a União Soviética se sustentou durante muito tempo baseada numa manifestação externa de força. Por isso o investimento tão grande em assuntos militares. Só que essa manifestação de força não se sustentava economicamente, começou a ter uma discrepância entre aquilo que a União Soviética gastava para manter essa imagem de uma grande potência militar e aquilo que de fato era a economia soviética, até chegar à Guerra do Afeganistão, quando a economia soviética entrou em colapso, e isso exigiu mudanças liberalizantes que foram implementadas lá pelo Gorbachev, e a principal delas foi diminuir os recursos militares. Isso deu brecha, portanto, para a desagregação do bloco soviético no fim dos anos 90. Bom, pessoal, basicamente isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês sobre Guerra Fria. Espero que vocês tenham acompanhado. Foram 3 aulas de muito conteúdo. Guerra Fria aconteceu muita coisa. E, na verdade, nas próximas 2 aulas eu vou continuar falando de fenômenos que aconteceram durante o período da Guerra Fria, só que eles demandam certa especificidade. Na próxima aula eu vou falar sobre descolonização da África e da Ásia, e depois eu vou falar sobre a questão palestina, a criação do Estado de Israel e a questão palestina. Então é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Se aproveitaram, deixa um joinha aí embaixo para saber que vocês estão assistindo a aula até o final. E a gente se vê semana que vem. Até mais!